Olá, está começando Vida em Família. Que alegria receber você aqui na TV Evangelizar. Inclusive, se você está assistindo esse programa pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial, compartilhe com seus amigos, seus familiares, porque o programa de hoje vai solucionar um problema na educação dos seus filhos. Educar filhos não é uma tarefa fácil, porque as crianças elas não se autoeducam, elas precisam de um adulto, de um educador que vai conduzi-la. É isso mesmo, a criança ela tem a força de vontade fraca, ela age pelos seus 5 sentidos, nas emoções. Ela ainda não tem conceitos universais formados e a inteligência está sendo processada. Por isso, os pais são a vontade auxiliar da criança. São os pais que vão direcionando elas a qual caminho a seguir. Não é uma tarefa fácil. No meu Instagram, Fernanda Zapparoli, convido você a me seguir. Eu recebo pedidos de ajuda de milhares de mães que já não sabem mais o que fazer com seus filhos. A falta de paciência, é a mãe que perdeu a autoridade materna, é inconstante e ao invés de formar, acaba deformando o seu próprio filho. Pensando em você, mãe, que me pede ajuda no meu Instagram, Fernanda Zapparoli, eu decidi trazer uma convidada mais que especial. Ela é doutora e mestre em Psicologia do Desenvolvimento Humano e Saúde, é doula de parto e pós-parto e consultora de desenvolvimento infantil. Porque depois de muitos anos, na verdade mais de 10 anos, em que eu estudo sobre educação infantil, através de cursos online, cursos presenciais, leituras de livro e a prática com os meus próprios filhos, eu desenvolvi um método, os 6 pilares da educação infantil. Os 6 pilares que são o sono, a higiene, a alimentação, a ordem, a fé e o amor. Esses 6 pilares vão ajudar você que está vivendo um grande problema em relação às birras dos seus filhos, à desobediência e o mau comportamento. Tudo isso agora aqui no Vida em Família. Filho não se educa sozinho. Estabelecer pequenos hábitos, como comer à mesa, fazer sua própria higiene, dormir na hora certa, obedecer, sentir-se amado, rezar, requer estudo, constância, paciência e maturidade da mãe. Por isso que é tão importante a mãe se colocar como uma verdadeira educadora do seu filho, porque Deus, quando criou a mulher, ele deu para ela o dom da maternidade e vai dizer no Catecismo da Educação, no livro do Abade Bethlehem, que a mãe é escolhida como a primeira educadora do seu filho. O pai também é, mas a mãe tem como função principal, é você quem vai formar o futuro adulto, até mesmo a futura saúde do seu filho. Por isso o pilar da alimentação, onde a gente fala, do comer bem, comidas saudáveis, isso vai afetar nas futuras e possíveis doenças ou saúde que ele vai ter. E para falar desse assunto, eu escolhi a doutora Ludmila, porque ela, junto comigo, ela vai falar dentro dos 6 pilares da educação infantil, ela vai apresentar o 7º pilar, que é o pilar lúdico, a importância da brincadeira. A criança que o tempo todo está brincando e está aprendendo. Tudo isso é hoje aqui no Vida em Família. Falando de educação de filhos, eu tenho certeza que você que é mãe sabe que o inglês é a língua universal e é muito importante para qualquer pessoa. Além de ser apresentadora, palestrante, eu também dou aulas online de inglês para crianças de 0 a 12 anos. Eu desenvolvi o curso onde o seu filho vai aprender inglês comigo, através das videoaulas que estão abordando cada exercício que eu desenvolvi numa apostila chamada English Kids Book Volume 1. Na apostila,
Eu ensino com as videoaulas a criança a fazer cada atividade. Ela vai aprender o alfabeto, as cores, traçados, discriminação visual. Ela vai aprender muito vocabulário. Ficou incrível. O custo está muito barato, somente R$ 297. Você tem acesso a ele por 2 anos com 6 meses de suporte e você ganha de presente a apostila em PDF. Você compra uma única vez R$ 297 e você pode parcelar em 12 vezes no seu cartão. Então, ao adquirir o curso e a apostila, o seu filho vai aprender inglês comigo. Para você adquiri-lo é muito fácil. Vai lá no Instagram, o Meu Filho Bilíngue, que está aqui no GC, e lá você vai clicar naquele link que vai te levar direto para você poder garantir que o seu filho aprenda inglês com inglês de verdade, nativo, como o meu inglês, que é de nativo americano. E falando em filhos, já pensou em levar a sua família em peregrinação nos santuários marianos? Que tal viver uma experiência profunda com Deus por meio das mãos de Nossa Senhora? Venha peregrinar comigo e minha família, com o Padre Lucas, com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil. Maria é aquela que nos conduz ao seu Filho Jesus. Por isso, a nossa peregrinação começará nos santuários marianos e encerrará com adoração e Santa Missa com o Padre Lucas, no Sagrado Coração de Jesus, no Sacré-Cœur, em Paris. Na França, vamos conhecer pontos turísticos como a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo. Em Lisieux, visitaremos o Santuário de Santa Teresinha do Menino Jesus, o Carmelo, a Basílica Principal e a Cripta. Em Lourdes, vamos conhecer a Basílica de Nossa Senhora de Lourdes e a Fonte Milagrosa. Já em Portugal, visitaremos locais relacionados a aparições de Nossa Senhora em Fátima e participaremos da procissão das velas. Além de tudo isso, vamos ter missa diária com o Padre Lucas e se você quiser se confessar durante a peregrinação, o padre também estará à disposição. Será um encontro com Deus, consigo mesmo, com a cultura europeia e com a nossa fé católica. Você vai descansar a alma, a mente e o seu corpo, porque nós escolhemos os melhores hotéis, categorias 4 e 5 estrelas e os melhores restaurantes para que a peregrinação seja um verdadeiro descanso. Peregrinar nos faz aprofundar, fazer uma verdadeira imersão na fé católica. Afinal, todos somos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar, e evangelizar é preciso. A Peregrina Brasil e a TV Evangelizar quer realizar o seu sonho porque essa é a nossa missão. Nós vamos para um breve intervalo agora e já voltaremos com a nossa entrevistada para falar sobre os 6 pilares da educação infantil. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Estamos de volta no programa Vida em Família. Aqui eu e os meus convidados ajudamos você a resolver os problemas no cotidiano familiar. E para falar sobre os 6 pilares da educação infantil, eu convidei ela, que é um anjo de Deus na minha vida, minha amiga, a doutora Ludmila Dell'Isola. Ela é doutora em desenvolvimento e cuidados infantis, é especialista em gestação, parto e pós-parto, conhece todas as etapas do crescimento, é a pessoa ideal para nos ajudar sobre esse tema. Seja muito bem-vinda, querida doutora Ludmila. Obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui com você. A doutora Ludmila hoje vai conseguir ajudar você que se encontra no seguinte cenário. Você que se considera uma mãe impaciente, inconstante, perdeu a sua autoridade materna e você já não sabe mais o que fazer com seus filhos. Doutora Ludmila, o número de mães que se consideram impacientes, inconstantes, que perderam a autoridade materna aumenta cada vez mais. Quais os caminhos que você pode indicá-las para elas tomarem as rédeas da educação dos seus filhos? Essa situação que você disse de irritabilidade, inconstância, perder as rédeas da educação, acho que todas nós mães já estivemos nela em algum momento, ou vamos estar, porque a educação ela é um processo dinâmico. Então a gente perde as rédeas, a gente retoma as rédeas. E aí tem 2 questões importantes nisso. Uma se refere a essa dinâmica do processo de educação de uma criança, né? Então a gente entende que existe essa dinâmica em que a gente às vezes
tá um pouco mais seguro, tá um pouco mais firme no processo de educação, outras vezes a gente não está sabendo muito bem o que fazer. Isso faz parte do processo educativo. Como retomar as rédeas nesse cenário? O mais importante é entender o que está acontecendo, né? Então, um caminho importante é o autoconhecimento. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com os meus filhos? Ou o que está acontecendo na minha casa? Com a mulher, diversas situações podem estar acontecendo, desde questões fisiológicas, hormonais, de vitaminas, certa irritabilidade, até questões relacionadas ao trabalho, à vida de casal ou à vida familiar, à vida de um ente querido. Diversas situações podem colocar a mãe ou o pai em situações de perder as rédeas da educação da criança. Então, o primeiro ponto é reconhecer o que está acontecendo, né? Então, para essas famílias em que sabem como querem conduzir a educação da criança, do filho, esses momentos de instabilidade, de inconstância, de irritabilidade, precisa retomar as rédeas de si mesmo primeiro, para depois retomar as rédeas da educação. Uma outra questão, ou um outro cenário, seriam pessoas que não sabem para onde estão indo. Então, ela vive numa situação em que ela está sempre irritada ou impaciente, porque justamente não sabe como conduzir. Às vezes são mulheres que estão sobrecarregadas, às vezes são mulheres que não sabem o que fazer com os filhos, e isso vai virando uma confusão na casa. E aí o caminho também seria, primeiramente, o autoconhecimento e a busca por ajuda, né? Então, se a minha família, eu com o meu marido, nós no exercício da parentalidade entendemos que nós temos fases, até as crianças vão mudando, né? Às vezes a criança está indo tudo bem, de repente a criança entra numa fase que traz vários desafios para os pais. Então eles se sentem instabilizados, né? Tem uma instabilidade na educação. Então eles precisam entender o que está acontecendo para retomar. No outro cenário, às vezes é necessário a procura de uma ajuda profissional ou mesmo na própria igreja, enfim, aí depende de cada caso. É bom a gente assumir, né? A mãe, ela vai errar, porque nós somos gente, né? A questão é, o que eu preciso fazer para errar menos e acertar mais? E existem também intensidades de erros, né? Às vezes os erros, eles podem ser muito graves. Então, quanto mais você buscar ajuda, autoconhecimento e conhecimento sobre a formação e educação dos filhos, você vai com certeza acertar mais e errar menos. Exatamente. Né? Depois de 10 anos estudando com cursos online, presenciais, livros, eu desenvolvi um método que se chama os 6 pilares da educação infantil. Então, nós temos ali a alimentação, a higiene, o sono, ordem, fé e amor. A partir desses 6 pilares, você aplicando eles de forma adequada na vida dos seus filhos, você vai ter filhos menos birrentos, ou as birras têm um tempo menor, mais obedientes, bem comportados, ou seja, eles vão continuar sendo crianças, mas saberão até mesmo como, né, caminhar por entre essas fases naturais da educação. Doutora Ludmila, você pode, por gentileza, abordar um pouco de cada um desses pilares, porque talvez quem está em casa nunca ouviu falar sobre isso. Eu gosto muito da ideia dos pilares que você construiu, eu já te disse isso, né? Porque eu acredito que ele traz, essa ideia dos 6 pilares traz a ideia da complexidade do desenvolvimento de uma criança e de uma pessoa, e ao mesmo tempo a integralidade. O que significa isso? Nós somos corpo, mente e espírito. Quando a gente traz todos esses pilares, alimentação, sono, higiene, a fé, o amor e a ordem, a gente está falando desses três elementos que nos compõem como pessoa. Então, pensando nas necessidades básicas de qualquer ser humano, e principalmente das crianças, aqui pensando na educação infantil, quais são as necessidades básicas? Higiene, sono, alimentação e afeto. Nós não nos desenvolvemos sem isso, né? Então, desde o ventre materno, a criança ela já vivencia, de alguma forma, todos esses pilares. Então, no útero, a criança ela tem alimentação constante,
ela tem temperatura constante, ela dorme, né, e acorda, ela tem o líquido amniótico, ele se renova a cada 18, 24 horas, então todos os dias ele está se renovando. E quando esse bebê nasce, isso não é feito mais de forma natural, quem tem que fazer isso são os pais. Então, como que nós fazemos todo esse cuidado da criança? Nos 6 pilares, eu sei que, e quem já fez o curso sabe, que está bem relacionado com o nosso dia a dia, de como que nós cuidamos da higiene da criança e ajudamos ela a ter autonomia, como que nós preparamos uma alimentação mais saudável e ajudamos a criança a compreender a importância da alimentação, como que nós organizamos a rotina dela para que ela tenha o sono reparador. Mas, para além disso, é importante entender que a formação psíquica, mental da criança acontece por meio dos cuidados básicos. Então, quando o bebê nasce, a mãe que cuida, que pega ele no colo, que dá carinho, que troca a fralda, que dá banho, ela está mostrando para essa criança que existe um mundo que cuida dela e ela está mostrando, não é mostrando, mas ela está de alguma forma ensinando para ela no toque, na voz, o que é respeito, o que é afeto, o que é o mundo. Então, imagina que uma criança, quando ela nasce, a gente troca a fralda dela 8, 9, 10 vezes por dia. E se a gente faz isso automático, qual que é a sensação corpórea que a criança tem? Do que ela é. Porque quando ela nasce, ela não sabe diferenciar quem é ela, quem é o outro. O toque, ele ensina ritmo, ele ensina presença, ele ensina respeito. Então, a higiene, que parece algo muito simples, é de uma complexidade enorme. Porque quando você, com afeto, cuida do bebê, a mamãe tá aqui, a mamãe vai tirar sua roupinha, vai te dar banho, que água quentinha, olha esse leitinho, que gostoso, agora é hora do soninho, a gente vai dormir. Você está construindo uma mente na criança, que é o psiquismo. Então, tem uma frase de uma autora que ela fala assim: a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Então, a infância é o lugar em que a gente pavimenta todas essas, esse desenvolvimento emocional, psíquico, cognitivo da criança. A ordem, nesse caso, ela vai mudando, né, no decorrer do desenvolvimento da criança, porque quando ela nasce, você sabe muito bem, não tem muita ordem. A gente entra no universo da criança, tanto que alguns pais já querem desde o começo, o que eu tenho que fazer, que hora que eu vou fazer? Calma, primeiro você vai ter que conhecer essa criança, entrar no universo dela, para ir aos poucos você estabelecendo sim uma rotina, uma ordem. E a ordem, ela tem 2 aspectos muito importantes. Um, que é a ordem do ambiente, a ordem da rotina, e o outro, que é a ordem emocional, das funções e do clima da casa. Às vezes você chega numa casa e ela pode estar toda organizada, tudo ordenada, o ritmo da criança vai bem, mas os pais, as funções psíquicas estão desordenadas. Então, que ordem é essa? E às vezes você chega, né, numa casa, não está tão organizado assim, mas o pai e a mãe estão cumprindo a sua função, cada um está ali envolvido na educação da criança, existe uma ordem psíquica. E a fé, que a gente acredita que desde que o bebê é concebido, existe um espírito e nós cuidamos da vida dessa criança, desde que ela, às vezes antes dela ser concebida, nós já estamos rezando por ela, né, e cuidando dela. O ensino da fé, ele passa por essa experiência que transcende a matéria e que vem do afeto e que vem da experiência de contar para a criança de que a gente não é só o nosso corpo, né? De que a gente tem um espírito. E isso vai se desdobrando no exercício da fé dentro de casa, e as crianças são extremamente voltadas para isso, né? Elas têm um espírito muito aberto para receber a fé. Então, desde pequenas orações, o envolvimento na igreja, tudo isso vai fazendo com que a criança vá vivenciando esse pilar da fé. A doutora Ludmila me mandou um WhatsApp assim: Fer, eu quero te dizer que eu acredito que existe um 7º pilar,
E aí nós rimos juntas, eu falei, qual seria esse pilar? Ela, o pilar lúdico, da brincadeira. Falei, ótimo, então você vai dar a aula bônus, dando esse pilar extra dentro do meu curso. Então, dentro do curso tem os 6 pilares da educação infantil, que são essas aulas que eu dou sobre cada um dos pilares, e a doutora Ludmila entra com o pilar lúdico. Claro que você não vai dar aula aqui, né? Que para você ter acesso a isso, você precisa se tornar minha aluna. Mas o que seria, de forma bem breve, um pilar lúdico? Quando eu fui estudando seus pilares, né, e até indicando para alguns pacientes, porque eu vi que isso ajuda muito as mães a se organizarem, né, na educação dos filhos. Eu senti falta da brincadeira. Eu falei, nossa, mas parece que tem alguma coisa aí que... Cadê a brincadeira, né? Porque a linguagem da criança é a brincadeira. A criança, ela brinca desde que ela está no ventre materno. Às vezes a gente vê, né, uma ultrassom e fala, ele está pulando, ele está brincando. Então, a brincadeira, ela faz parte da nossa vida de adulto. A gente brinca trabalhando, a gente brinca encontrando os amigos. A brincadeira, ela faz parte do nosso ser e ela é importante. Ela traz alegria, ela traz diversão e traz felicidade. Só que para a criança, brincadeira é uma coisa muito séria. Porque a criança aprende através da brincadeira. A criança se expressa através da brincadeira. Então, esse pilar ele tem também 2 dimensões. Uma, que é a importância de colocar na dinâmica familiar e na rotina da criança momentos de brincadeira. E isso você faz muito com seus filhos, né? Você traz muito, eu saí com eles, eu fui ao parquinho. Então, desde muito novinhos, dá uma volta no quarteirão, vai até uma pracinha. Então, colocar brincadeiras ao ar livre, brincadeiras de tempo, brincadeiras livres que não sejam planejadas. Brincadeiras planejadas, a gente vai brincar de um jogo, a gente vai brincar de casinha, em que os pais possam estar juntos. E também serve para o outro aspecto, é a questão da ludicidade mesmo, né? Entender que às vezes nós ficamos muito rígidos, muito adultocêntricos, né? No sentido assim, você tem que comer, você tem que tomar banho, agora é hora disso. E a gente esquece que a linguagem da criança é a brincadeira. E para que a criança venha para o nosso mundo de adulto, primeiro nós temos que entrar no mundo da criança, que é o lúdico. Então, muitas vezes a gente vai brincar assim enquanto está comendo. Não é brincar com a comida, é brincar enquanto come. A gente vai brincar enquanto toma banho. A gente vai dormir, não precisa ser, né, um transtorno. Não, mas dormir é tão gostoso, olha que a gente deita, a gente fica junto. Então, isso é entrar na linguagem da criança, que é a brincadeira. Então, por isso que eu entendi imaginei que pudesse ser um pilar extra por essas questões. Foi incrível esse tira-gosto que ela deu. Inclusive, o meu curso 6 Pilares da Educação Infantil, hoje, as inscrições estão encerradas. Você não tem como entrar e ter acesso a tudo isso. Mas, se você for agora, lá no meu Instagram, Fernanda Zapparoli, digita aí no seu Instagram, Fernanda Zapparoli, você vai encontrar um link que tem uma lista de espera para a 3ª turma. Eu vou abrir as inscrições em janeiro, então você pode fazer a sua pré-inscrição. Em janeiro de 2023, você então poderá se tornar minha aluna da 3ª turma e eu vou te ajudar, junto com a Ludmila, no Pilar Lúdico, a você resolver essas questões na educação do seu filho. Lá também tem um mini curso sobre alimentação com a nutricionista doutora Renata Rossi, de 0 a 12 anos. Tem também um mini curso do sono do bebê, de 0 a 12 anos. É um curso completo mesmo para você, mãe, que se sente perdida na educação do seu filho. Lud, muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. Realmente passou correndo, porque quando o assunto é bom, é assim, tem aquela sensação que já acabou. Mas, siga a doutora Lud no Instagram dela também, que ela vai contribuir muito com você. Ela é mentora dentro da minha comunidade, como psicóloga. Ela ajuda milhares e milhares de mulheres, né, mães, a poder também se reencontrarem dentro de si mesma. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. E nós vamos ficando por aqui. Você que assistiu o programa no YouTube TV Evangelizar Oficial, compartilhe com seus amigos, com todas as mães e amigas que você conhece, para que elas também tenham acesso a esse conteúdo e a importância desses pilares. No próximo programa, nós vamos falar sobre um desses pilares, que é o pilar do sono.
Vai ser um programa na próxima segunda-feira às 21 horas, onde nós vamos aprofundar sobre o sono do bebê aqui no Vida em Família. Até lá!